O Zoroark é meu Pokémon favorito desde que eu era criança. E depois de assistir vários vídeos onde as pessoas fazem desafios de Pokémon, eu também tive vontade de fazer. Então surgiu a ideia de simplesmente zerar um Pokémon somente com o Zoroark. Eu escolhi da vez pro Pokémon Black 2, que é um dos que eu mais gosto. Esse vídeo é um resumo de como foi minha experiência jogando, e os desafios que eu tive que passar. As regras são as seguintes: eu só posso usar o Zoroark em batalha. Eu posso capturar outros Pokémons para HMs. E eu não posso usar itens em batalha. Eu espero demais que vocês gostem do vídeo, ele deu um trabalho para fazer. Então deixem um like e se inscrevam, pois o próximo desafio vai ser zerando Pokémon Emerald só com Rayquaza. Bom, eu já disse tudo o que tinha para falar, então vamos começar o desafio. A run começa com a mãe do nosso personagem nos chamando. Ela pede para irmos procurar a Bianca, pois ela nos entregará o nosso Pokémon inicial. Saindo da casa, eu encontro o nosso rival, que nos acompanha até a Bianca. Chegando lá, eu uso o Randomizer para trocar um dos Pokémons iniciais pelo Zorua, e então tem a primeira batalha contra o rival, que pega um Oshawott. Ele perde fácil com 4 Scrats. Logo em seguida, a Bianca leva a gente para o centro Pokémon. Aí rola um mini tutorialzinho sobre como curar o Pokémon e usar o PC, nada demais. Saindo do centro Pokémon, eu encontro novamente a nossa mãe, junto da irmã do nosso rival. Elas acabam me entregando um tênis esportivo e 2 mapas, sendo um para ser entregue ao rival, que é o que eu faço. Seguindo pela Rota 19, eu sou abordado pelo Alder. Ele basicamente diz que a gente é fraco e nos convida para uma sessão de treinamento. Mas eu não dou a mínima pra ele e só meto o pé dali. Então eu continuo indo pela Rota 20, logo encontrando um rival. E começamos mais uma batalha. Ele manda novamente o Oshawott, que com 1 Scratch e 2 Pursuits eu derroto ele. Depois disso eu saio à procura de um Ranger perdido, logo encontrando ele, e também um membro da Team Plasma, que rapidamente vaza dali. Eu saio de lá e volto para a primeira cidade para enfrentar o ginásio, que foi até que bem tranquilo. Indo enfrentar o Cheren, ele começa mandando pra Tati, que com 2 Pursuits é derrotado. Em seguida ele manda o Lillipup, que depois de se bufar dá uma investida que crita no meu Zorua e dá hit kill nele. Foi muito desnecessário isso, sinceramente. Mas na segunda tentativa ele morre com 2 Pursuits e assim eu ganho a minha primeira insígnia. Após isso eu volto para a Rota 20 e já vou para a próxima cidade. Chegando lá já vou em direção ao ginásio da Roxy, que ela tinha Pokémons do tipo Poison. E meu amigo, eu nunca senti tanta raiva da Roxy quanto eu tive agora. Eu passei dos outros 2 carinhas de boa, mas quando eu fui de fato enfrentar ela, eu perdi várias vezes. O Koffing ficava me dando Poison, sempre que estava perto de morrer eu usava Super Potion, e o mesmo valia para o Lillipad, que também estava me arregaçando. Foi só lá para a minha 14ª tentativa que eu consegui derrotar ela. Ela começa mandando o Koffing, que usa investida, que dá pouco dano, mas com 2 Fate Attacks é derrotado. Em seguida ela manda o Lillipad. Eu uso o Fate Attack e ela usa o Final Shock, que me deixa na metade da vida. Em seguida, eu mando outro Fate Attack, que acaba dando crítico e finalmente eu derroto o Roxy, e pegando minha segunda insígnia. Mano, isso aqui dá um trabalhinho, e olha que ainda é o segundo ginásio, então tem muito que piorar ainda. Depois de fazer mais algumas coisas lá em Pokéwood, eu saio dali e vou em busca de um barco para ir para a próxima cidade. No caminho eu enfrento mais alguns membros do Team Plasma, que nem foi difícil. Passando disso, eu vou falar com o capitão, que me leva para a cidade de Castelia. Lá eu já vou em direção ao ginásio, mas o líder não estava. O carinha disse que ele foi investigar uma atividade suspeita ali perto, e junto da Iris, a gente vai até os esgotos à procura dele. Enfrento mais alguns membros da equipe Plasma, e então encontro Berg, que disse que não encontrou nada suspeito ali. E também o Colress, que também sai rapidamente. Então eu saio dos esgotos e eu vou enfrentar o ginásio, que é do tipo inseto. Eu passei dos adversários até que facilmente, nenhum deles era forte, então foi de boa passar. Mas logo eu chego no líder, ele começa mandando Swadloon e fica tirando minha velocidade. E o Dwebble dele ficava minando minha vida. E quando eu iria enfrentar a Leavanny, eu já tava com pouca vida e como eu era mais lento que ela, eu acabo perdendo. E eu tentei várias vezes, cara, mas era sempre isso que acontecia. Os 2 primeiros Pokémons dele me deixavam fraco e o último terminava o serviço. Então eu fui para o Zorua, que pegando level 30 finalmente evoluía para o Zoroark, que também aprende o Night Slash, que então ajudaria bastante nas lutas. Agora voltando ao ginásio, a coisa foi totalmente diferente. Ele começa mandando Swadloon, que novamente reduz a minha velocidade, mas com o Night Slash ele é derrotado. Em seguida ele manda o Dwebble. Eu dou um Night Slash que quase o derrota, então ele se cura, mas com mais 2 Night Slashes ele é derrotado. Ele manda a Leavanny, que começa com o Razor Leaf, que me deixa com pouco menos da metade da vida. Eu mando o Night Slash, que também tira um bom dano. Ela manda outro Razor Leaf, mas o Zoroark desvia do golpe, e com mais um Night Slash eu derroto a Leavanny e assim eu ganho minha 3ª insígnia. Depois de curar o Zoroark, eu vou em direção à galeria e no caminho eu encontro novamente Colress, que pede para ter uma batalha comigo. Eu aceito e então batalhamos. Foi bem fácil de ganhar dele. Então depois dele liberar a passagem, eu vou em direção à próxima cidade, a cidade de Nimbasa. Eu já vou logo enfrentar o ginásio da cidade, que é do tipo elétrico. Eu derroto as modelos tranquilamente, mas quando eu chego no líder, a história é diferente. Ela começa mandando um Emolga, eu uso um Night Slash, que deixa ela no vermelho, e em seguida ela manda um Volt Switch.
me dando um bom dano e trocando de lugar com o Flaf. Eu mando mais um Night Slash, que também tira bastante dano, e o Flaf usa outro Volt Switch, assim trocando de lugar com a Emolga. Eu mando mais um Night Slash, que derrota a Emolga, mas por conta da sua habilidade, me deixando paralisado, e como o Zoroark fica mais lento enquanto está paralisado, ela me derrota. E basicamente é isso que acontece todas as vezes. Eles ficam usando Volt Switch, eu derroto a Emolga, ela me paralisa e o Flaf me finaliza. Depois de mais algumas tentativas, eu resolvo treinar mais um pouco o Zoroark, que depois de pegar level 37, eu volto para enfrentar mais uma vez o líder de ginásio. Ela começa mandando a Emolga, que usando o Night Slash, eu dou hit kill nela. Ela me paralisa no processo, e então entra a Flaf, que usa outro Volt Switch, trocando de lugar com o Zeb Striker dela. Que usando o Night Slash, eu deixo a vida dele no vermelho. Ele usa um ataque rápido que praticamente não tira nada de vida, e então eu finalizo com mais um Night Slash. Ela manda novamente a Flaf, e usando mais alguns Night Slashes, ela é derrotada, assim conseguindo a minha quarta insígnia. Seguindo pela Rota 5 e passando pela ponte, eu chego na cidade de Driftvale. Lá, eu converso com alguns ex-membros da equipe Plasma, e um cara pede por uma batalha, que eu aceito. Derrotando ele, ele basicamente fala que se arrependeu de suas ações, e agora fica cuidando dos pokémons que eles roubaram. Ele até me entrega o Zorua pra me treinar, mas todo mundo sabe que eu vou tacar ele no computador e esquecer da existência dele. Então depois de falar com o velho, eu vou até o ginásio, que é do tipo pedra, e foi triste. Estão vendo alguma coisa aqui? Pois é, eu também não, o ginásio bugou, as luzes não acenderam, então... eu me lasquei, basicamente era isso. Eu fiquei quase uma hora nesse ginásio, pois eu não enxergava nada, eu até enfrentava alguns carinhas que não me davam trabalho. Aí eu acabo chegando no líder, que me dá um sacode. E o pior, esse ginásio de desgramento não desbugava por nada. Então eu tinha que fazer o percurso todo de novo, sem enxergar merda nenhuma. Então depois de mais algumas tentativas, eu decido ir upar um pouco mais o Zoroark, assim pegando o level 46. Eu volto no ginásio novamente e enfrento o líder, que me derrota mais uma vez com o Excadrill dele. Então eu tento mais uma vez, o Clay começa mandando o Krokorok, que com o Night Slash é derrotado, e em seguida ele manda o Sand Slash. Eu ataco com o Full Play, que tira metade da vida. Ele usa o Bulldoze, que me dá pouco dano, mas também reduz minha velocidade, então com o outro Full Play ele é derrotado. Em seguida ele manda o Excadrill. Eu ataco com o Night Slash, que tira pouco dano. E ele também manda o Bulldoze, tirando pouco dano, mas diminuindo novamente minha velocidade. Ele manda mais um ataque e deixa a vida do meu Zoroark no amarelo. E eu uso mais um Full Play, que acaba critando e dando hit kill no Excadrill dele. E assim eu consigo minha quinta insígnia. Depois de derrotar o ginásio, eu acabo fazendo um torneio que tinha ali perto, ganhando no final. E depois disso eu enfrento mais alguns membros da equipe Plasma que tinham ido para um barco ali perto. Derrotando eles, eu vou para a direção da Rota 6. Aí eu passo pela caverna e chego na cidade de Mistralton. Eu acabo encontrando a professora Juniper e a Skyla, a líder de ginásio. Depois de jogar a conversa fora, eu vou para o ginásio, que é do tipo voador. Ele até que é bem tranquilo, os puzzles dos treinadores não é lá essas coisas. Mas quando eu chego no líder, eu sofri um pouco. Ela começa mandando o Swoobat, que com o Night Slash vai de Vasco. E em seguida ela manda o Swanna, que quase vai também com o Night Slash, mas ela fica com pouca vida. Ela manda o Fear Dance e reduz o ataque do meu Zoroark, que quebra as pernas do meu Pokémon. Pois nesse momento eu não tinha nenhum outro ataque do tipo Special. Eu até derroto a Swanna, mas quando ela manda o Skarmory parece que meu Zoroark perdeu os dois braços, ele não dava mais nada de dano. Esse arrombado ainda teve a pachorra de subir a defesa dele com o Steel Wing. Aí meu Zoroark não dava mais nada de dano e eu acabei perdendo. A fraqueza do tipo voador é elétrico, gelo e pedra, mas o Zoroark não aprendia nenhum movimento daquele tipo. E os TMs que eu poderia usar também não estavam acessíveis no momento. Que olha que eu pesquisei bastante, viu? O fato de só ter ataque do tipo Dark tava começando a pesar no meu Pokémon. Eu até tentei mais algumas vezes, mas o Skarmory varria o chão com o meu Zoroark. Então eu upei bastante e fui até lá no level 55, enfrentar a Skyla novamente. Ela começa mandando o Swoobat, que com o Night Slash é derrubado. Em seguida ela manda o Swanna, que com o Night Slash é deixada no vermelho. Por sorte ela manda o Air Slash, que tira um pouco de dano e eu finalizo com mais um Night Slash. Ela manda o Skarmory, eu ataco com o Night Slash, que tira um bom dano. Ela aumenta a sua velocidade e eu uso o Full Play, que não tira muito dano. Ela ataca com o Air Cutter, que também quase não dá dano. Em seguida eu ataco com o Night Slash, que deixa ela no vermelho. O Skarmory aumenta mais a sua velocidade, e usa uma Hyper Potion, se curando totalmente. Ela começa a spamar o Steel Wing, e eu um Night Slash, e com apenas 5 de vida eu consigo derrotar o Skarmory, e pego minha sexta insígnia. Quando eu saio do ginásio, após eu ter um diálogo com a professora Juniper e a Skyla, eu pego um avião e vou para a Vila Lentmas. Ali próximo eu pego uma Shadow Ball e já coloco no Zoroark. Finalmente algum ataque que não seja do tipo Darken. Eu passo por uma caverna junto da Bianca, e logo chego na Vila dela. Lá eu tenho mais uma batalha contra o rival, que é facilmente derrotado. Então eu sigo para a Rota 13 e acabo encontrando o Cobalho novamente. Eu ataco logo a Master Ball e o capturo, assim seguindo para a Vila Lacunosa. Então depois de mais alguns diálogos com a professora Juniper, alguns membros da Team Plasma aparecem. Eu os derroto facilmente e logo eles saem vazados dali.
Eu sigo pela ponte do vilarejo, e depois de acabar com o sonho de um velhinho de ter sua 10ª vitória, eu vou para a próxima cidade. Eu até encontro a Iris lá, que diz que seu avô que era o líder do ginásio. Então eu vou desafiá-lo, que por incrível que pareça não foi difícil. O Drayden começa mandando um Dudrigon. Eu ataco com o Night Slash que tira metade da vida dele. O Dudrigon ataca, mas não tira muito dano. Então com mais um Night Slash ele é derrotado. Em seguida ele manda o Flygon, que eu ataco com o Night Slash, tirando metade da vida dele. O Flygon ataca com o Earth Power, que tira metade da minha vida. E com mais um Night Slash eu derroto o Flygon. Ele chama seu último Pokémon, que era um Haxorus. Eu ataco com o Night Slash, que deixa a vida do Haxorus na metade. Ele ataca com o Dragon Tail, que deixa meu Zoroark com 6 de vida. Como meu Zoroark é mais rápido, eu ataco primeiro, eliminando o Haxorus e assim conseguindo minha 7ª insígnia, bem tranquilinho. Saindo do ginásio, eu tenho mais um diálogo com Drayden. Ele basicamente diz que o Zekrom busca os seus ideais e o Reshiram a verdade. Por isso eles batalham, para provarem seus pontos. Mas antes disso, eles eram um. E o Drayden mostra um item chamado a Ponta do DNA, que não se sabe muito bem o poder que ele tem, mas que talvez seja a chave para resolver o problema deles. A gente é interrompido por um ataque de um barco voador aleatório, que começa a atacar gelo na cidade. O ataque foi causado pela equipe Plasma, que depois de descer a porrada de todo mundo, eles acabam fugindo, e levando a ponta de DNA consigo. O Cheren, que estava em uma roda ali próxima, aparece e diz que tem uma ideia de para onde eles foram, que era as proximidades de uma cidade chamada Rumilau, pois as temperaturas lá perto estão caindo. Eu uso o Fire para vir um dela, e lá eu pego um Aquatúnel e acabo chegando na cidade de Rumilau. Eu encontro um rival ali, que diz que antes de irmos para o esconderijo, eu deveria primeiro derrotar o ginásio. E para os jogos de Pokémon ganhar um insígnia é mais importante do que salvar o mundo, mas lógica de Pokémon, né? Então depois de encontrar o Marlon, líder do ginásio do tipo água, eu vou enfrentá-lo. E assim como o outro ginásio, eu passei bem tranquilinho. O mais difícil mesmo foi os puzzles que também passei fácil, então... né? Enfrentando o Marlon de fato, ele começa mandando um Carracosta. Eu mando o Dark Pulse, que quase derrota ele, mas deixa o no vermelho. Ele usa o Scout, que tira um bom dano. O Fala da Mãe até usa um Hyper Potion e se cura todo. Em seguida eu uso o Dark Pulse, que só não manda o Carracosta de base por causa da sua habilidade. Mas com mais um ele morre. O Marlon manda o Wailord, que com 2 Dark Pulse é derrotado. E em seguida ele manda o Jadescent. Eu uso o Dark Pulse, que tira muito dano, e ele ataca com o Scout, que me dá Burning. E com mais um Dark Pulse eu derroto, e ganho minha 8ª e última insígnia. Depois de mais alguns diálogos com Marlon e o rival, eu acabo indo para a Rota 22 investigar. Chegando lá, o Chorus aparece, ele me dá um item e me diz para ir para a Rota 21. Depois de passar por uma caverna, eu encontro novamente o barco da Team Plasma. Com a ajuda do Marlon, eu entro lá, e depois de surrar meio mundo de gente e passar por um puzzle desgraçado, eu encontro esse cara aqui, que só serve para apanhar. Ele mostra o Kyurem preso, e depois de mais algumas batalhas, eles acabam fugindo. Eu volto para a Rota 22, e depois de passar por mais uma caverna, eu encontro novamente o barco. Aí mais uma luta generalizada acontece, eu encontro a cena da passagem que tinha ali, e vou em direção a outra sala. Lá eu encontro Chorus, que estava ajudando o Team Plasma, então a gente começa uma batalha. E vai se fuder, Chorus. Esse arrombado foi a coisa mais frustrante de passar. Eu fiquei quase 2 horas nesse corno por conta da habilidade Study dos pokémons deles, que pra quem não sabe, não deixa o Pokémon tomar hit kill. E eu fiquei batalhando por muito tempo contra ele. Toda hora a porcaria do Magnezone dele ficava se explodindo e me deixando no vermelho. Sem falar que eu quase sempre estava paralisado, o que fazia com que os pokémons dele atacassem primeiro. É sério, eu tava coringando nesse ponto. Eu tentei várias e várias vezes, mas sempre sobrava apenas um pokémon. Mas como eu tava com pouca vida, ele me derrotava. Só depois de pegar o level 85 que eu consegui ganhar dele. Na moral, Chorus, vai te fuder, maluco. Depois disso eu vou para outra sala e encontro o verdadeiro vilão, o Ghetsis, que só quer dominar o Nova mesmo. O típico roteiro de vilão retardado. Ele vaza dali com Kirin e eu sigo para uma caverna. Mais uma pra variar. Lá ele tem mais um discurso e o N chega pra ajudar a derrotar o Ghetsis, que é o pai dele. Mas ele não faz porra nenhuma e só deixa o Kirin mais forte. Então depois de mandar o Kirin jogar no Vasco com 2 Dark Pulse, eu batalho contra o Ghetsis. O que não teve muita emoção, o Zoroark tava tão upado que praticamente matou todos os Pokémon dele com hit kill. Então depois de resolver tudo aqui, eu vou para Victor Road e enfrentar Elite Four. Eu tenho minha última batalha contra o rival, que também tá ali só pra apanhar. E então depois de pegar o Flame Tower com um velho em uma cabana e o Aerial Ace lá no aeroporto, eu enfrento a Elite Four. Eu começo enfrentando o Marshall, que tem Pokémon do tipo lutador. Ele até que me dá um trabalhinho e eu acabo perdendo pra ele algumas vezes. Mas depois de pôr um pouco mais Zoroark, eu derroto. Eu dou hit kill no Thor e no Mienshao dele. O Conqueror cai com 2 Arcana e o Salk também. Em seguida eu vou enfrentar a Shaunton, treinadora do tipo fantasma. Ela foi bem sem graça, o Zoroark desceu todo mundo na porrada com o Night Slash. Então eu vou pro Grimsley, treinador do tipo Dark. Ele começa com o Liepard, que cai com alguns Night Slashes. O Bisharp cai com o Flame Tower, o Scraft com Arcana e o Crocorock com mais 2 ataques.
O próximo treinador é a Caitlyn, que tem pokémons do tipo psíquico. E assim como a Shelton, o Zoroark manda todo mundo de Vasco com o Nuzlocke. E agora vem minha última batalha, que é contra a Iris. Ela começa mandando um Hydreigon, que com 2 Arcanas eu derroto. Ele também tira um pouco de dano. Em seguida ela manda o Dudrigon, e eu uso o Nuzlocke deixando a vida dele no amarelo. Ele erra o ataque e eu finalizo com mais um Arcana. Ela manda o Haxorus, eu ataco e tiro metade da vida dele. O Haxorus se bufa, mas com mais um ataque ele é derrotado. Em seguida vem o Aggron, que morre com um Flame Tower. O Lapras morre com 2 ataques e o Arceus também é derrotado com 2 Flame Towers. E como não tinha mais nenhum Pokémon sobrando, eu finalmente ganho a Liga Pokémon. Eu espero que tenham gostado do vídeo. No geral, eu gostei bastante da experiência do desafio. Teve altos e baixos, mas terminar isso só me deixou com mais vontade de fazer mais desafios. Então coloquem nos comentários desafios que eu possa vir a trazer aqui no canal. E logo logo deve sair mais um desafio. Então até lá, valeu!